Fala galera que vai fazer o concurso para o DPEM, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é estar participando dessa maratona, preparando vocês aí com mais um item do edital. Hoje eu vou focar em um assunto que não é muito popular, mas que está previsto e que a gente vai arrebentar quando vir essa questão na prova, hein? Vamos falar um pouco sobre RAID, sobre redundância de discos. Vamos observar no edital em que tópico que isso está contido. Venham comigo. Olha aí, galera. O item 10. Sistemas de armazenamento em disco e sistemas de replicação de dados. Quando ele fala replicação de dados, a gente tem que pensar em quê? Em RAID. E o item 11 aborda procedimentos de backup. Então, na aula de hoje, eu vou focar em RAID, em redundância, em sistemas de replicação de dados. E é interessante que vocês estudem os tipos de backup, porque a primeira coisa que você tem que entender é a diferença. Então, vamos lá. Quando eu penso em RAID, para trabalhar com RAID, eu tenho que ter um arranjo de discos. O examinador também pode chamar de array, né, um vetor de discos, um arranjo de discos. Logo, quando eu falo arranjo de discos, eu tenho que ter o quê? 2 ou mais discos, dependendo do tipo de RAID que eu venha a utilizar. Professor, pode trabalhar com partições? Não é adequado, não é recomendável, vocês vão entender. Né? Embora eu diga que não pode trabalhar com partições, possível de tentar implementar, até seria possível, mas não seria razoável, não é uma boa prática. Então, para trabalhar com RAID, eu tenho que ter o quê? 2 ou mais discos. E aí se enquadra em disco o HD ou o SSD. O HD magnético ou o SSD sólido. Legal? Voltando. Qual o objetivo do RAID? Aumentar a confiabilidade. E o que a gente entende com relação à confiabilidade? Esse é um princípio da segurança da informação cuja definição é um pouco vaga, né? O que é uma coisa confiável? É aquilo que se comporta de acordo com o esperado. Então, eu tenho uma expectativa em relação ao sistema. E se o sistema está correspondendo, ele é confiável. Se o sistema ficar lento, se o sistema não é acessível, se o sistema tiver algum problema, ele vai perdendo o quê? A confiabilidade. Quando eu penso em RAID, eu posso falar que eu também estou aumentando a disponibilidade. Mas aí a gente vai observar que existem tipos de RAID que garantem apenas disponibilidade, outros que garantem desempenho e outros que combinam as duas características, aumentando o quê? A confiabilidade. Lembrando que todo RAID aumenta a confiabilidade, né? Porque se aumenta a disponibilidade, ele vai garantir que o sistema fique sempre acessível, né? Então aumenta a confiabilidade. E se melhora o desempenho, vai aumentar a confiabilidade também. Beleza? Agora, como é que funciona esse arranjo de discos? Bom, o primeiro RAID que a gente vai ter que conhecer é o RAID 0. Qual a característica do RAID 0? Uma técnica de stripping que vai aumentar o desempenho e oferecer grandes volumes. São características do RAID 0. Como assim? Vamos lá. Imagina que o teu servidor de banco de dados, que é uma matéria que também cai no DPEM, né? Ele precisa armazenar um grande volume e o teu banco de dados é muito grande. Então não cabe no HD. Pensa aí numa empresa. Quando eu estendo para grandes corporações, para grandes instituições, os volumes de dados são enormes. Então imagina que eu quero ter lá um servidor
um equipamento para atender a múltiplos usuários, um servidor, e eu quero que ele tenha um disco de 10 terabytes. Se eu for a uma lojinha hoje para tentar comprar um HD de 10 teras, eu não consigo. Não consigo. O máximo que eu consigo comprar hoje é um HD de 2 teras. Talvez se eu procurar muito, eu consiga um de 3, de 4, né? Mas o padrão aí está em torno de 2 teras. Para eu tentar ter um disco de 10, talvez eu teria que importar. Na China tem. Porra, na China. Como é que eu vou trazer isso da China? Nem quero. Então, o que eu poderia fazer? Implementar um RAID para ter 5 HDs de 2 teras. Olha aí que legal. Quando eu coloco 5 HDs de 2 teras, 2, o RAID é recomendável que os discos sejam todos iguais. De mesmo fabricante, de mesma característica técnica, né? Então, montamos um arranjo de discos. Legal, 5 discos iguais. Vamos implementar um RAID 0. Uma vantagem do RAID 0, então, é oferecer grandes volumes com baixo custo. Sai mais barato comprar 5 HDs de 2 do que um de 10. Seria uma lógica. Então, eu implemento o RAID para ter um grande volume de disco. O computador vai interpretar isso como se fosse um único disco, como se fosse lá um C2 pontos. E esse RAID ele pode ser implementado via software, através do sistema operacional, ou via RAID, ou via hardware, através de uma placa controladora específica. Existem placas-mães onde a própria BIOS suporta a implementação de um RAID. Tudo vai depender do equipamento que você tem adquirido. Então, eu posso ter um RAID obtido por uma controladora física ou por meio de software. É lógico que quando eu tenho uma controladora física, o meu RAID acaba tendo melhor desempenho, né? Quando eu tenho uma placa para poder implementar um RAID. Eu compro um dispositivo específico para isso. Aí eu acabo tendo melhor desempenho. Quando eu implemento via sistema operacional, vai funcionar, mas se comparado com uma controladora física, o desempenho do software é menor. Ok? Vamos voltar. Criamos um disco de 10 teras. Agora, por que a gente tem a característica da divisão, desse fatiamento, né, do stripping para o RAID 0? Olha o que ele vai fazer. Ele vai dividir o disco todo em tiras. Imagina que, para eu abrir um programa em um HD, vamos imaginar aqui, eu tenho um programa muito pesado, eu tenho o AutoCAD, que quando eu dou um duplo clique lá no programa, fica um íconezinho rodando, processando. Fica lá, por exemplo, 1 minuto processando. 1 minuto processando aquela informação. Aí, eu implemento um RAID 0 com 5 HDs. Na hora de gravar o AutoCAD, olha o que ele vai fazer. Ele vai espalhar o AutoCAD ao longo dos discos. Enquanto em um único HD, a gente ficava assim, ó, A, U, T, O, C, A, D. Pronto. Funcionou. 1 minuto. Com 5 HDs, ele vai fazer assim, ó, AutoCAD. 20 segundos. Né? Por quê? Se com um HD eu levo 1 minuto, com 5 HDs ao mesmo tempo, eu vou multiplicar a velocidade de leitura e gravação. Eu vou ganhar onde? Eu vou ganhar no desempenho. Então, esse RAID 0 implementa grandes volumes e melhora o quê? O desempenho de leitura e gravação dos arquivos, dos programas. Agora, qual a desvantagem desse RAID? Se porventura um HD queimar, é suficiente para todo o arranjo parar de funcionar.
Então, a pane física de um disco compromete todas as informações. Imagina, o que eu vou fazer com 80% de uma foto, 80% de um vídeo? Se tiver incompleto, não vai abrir, não vai funcionar. Então, esse arranjo, embora melhore o desempenho, ele não tem nenhum tipo de tolerância a falhas. O RAID 0 não é tolerante a falhas. Então o risco de se utilizar um RAID 0 é grande. Qual foi uma solução? Criaram um RAID 1. RAID 1. O RAID 1 é baseado em uma técnica de espelhamento, que a gente vai chamar de mirror, espelhamento. Como é que funciona o RAID 0? Bom, eu coloco lá 2 discos rígidos. Esses 2 discos rígidos de mesmo tamanho, mesmas características, e implemento um RAID. Quando eu implemento um RAID, vira um arranjo. Então os dois passam a ser enxergados pelo sistema operacional como apenas um. Só que nesse caso, eu não vou criar um disco grande. Eu vou ter uma redundância. No espelhamento, eu vou ter 2 discos com o mesmo conteúdo. Tudo que eu escrever num disco, ele escreve exatamente no outro. Aí você vai me perguntar assim, qual é a vantagem? A vantagem é que se o HD queimar, o computador não para de funcionar. O sistema continua trabalhando usando o quê? O segundo. Isso de uma forma transparente para o usuário, de uma maneira automática, sem deixar o sistema indisponível. Então, o RAID 1 tem como objetivo aumentar o quê? A tolerância a falhas. Se um HD queimar, eu continuo trabalhando. Eu vou ter sempre o quê? Uma cópia daquele HD em tempo real aqui com o RAID. Galera, qual é o ponto negativo do RAID 1? O desperdício. Eu tenho um desperdício. Você vê, se eu coloco 2 HDs de 2 teras, o que somam 4 teras, mas eu só posso usar 2. A capacidade do meu arranjo vai ser a metade. Então, essa seria uma desvantagem. Não, assim, é caro para um usuário doméstico, né? Uma característica dele é que vai ser caro para o usuário doméstico. Agora, uma solução, né, para conciliar desempenho com espelhamento foi a implementação do RAID 1+0. Esse RAID 1+0 também pode ser chamado de RAID 10. RAID 10, RAID 0+1, RAID 1+0. Como é que funciona isso? No caso do qualquer RAID, eu tenho que ter um arranjo de discos. No caso do RAID 0 e no RAID 1, eu tenho que ter no mínimo 2 discos. Com o RAID 10, eu tenho que ter no mínimo 4 discos para implementar esse RAID 10. E aí, preste atenção. Com o RAID 10, eu posso criar um arranjo de RAID 0 e ganhar o quê? Velocidade, né? Ou, vamos pensar até no contrário. Eu crio um RAID 1, aí eu tenho espelhamento. Eu crio outro RAID 1. Aí eu tenho o espelhamento. E esses 2 discos que surgem do RAID 1, eu faço um RAID 0. Para poder ganhar o quê? A velocidade e utilizar os 2 arranjos para armazenar as informações. Então, eu estou querendo mostrar que o RAID 10, ele combina as técnicas para que eu tenha a redundância com o espelhamento e para que eu possa
ter vários RAID 1, dessa maneira eu vou poder ter outro RAID 1, por exemplo, e triplicar o desempenho com o quê? Com RAID 0. Fazendo um RAID 0 do RAID 1. Aí quando eu combino as técnicas eu tenho o quê? O RAID 10. Beleza? Agora, o RAID 10 ainda é baseado em quê? No espelhamento de discos, na redundância dos discos, e a capacidade do arranjo vai ser sempre a metade da capacidade total dos discos. Não entendi. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver 4 discos de 2 terabytes com RAID 0, perdão, com RAID 10, a capacidade do meu arranjo vai ser apenas de 4 terabytes. Você vê que 4 vezes 2, o total seriam 8. Mas eu só vou usar a metade. Legal. Agora, pensa comigo. Se eu implementar um RAID 3, como é que funciona esse RAID 3? No RAID 3 eu preciso ter no mínimo 3 discos. Ele vai fazer o fatiamento, stripping. Só que o RAID 3, ele não faz o espelhamento. Ele não tem tanto desperdício quanto o RAID 1 ou o RAID 10. Eu posso ter 3 ou mais discos. Vamos colocar mais um? Vou colocar mais um aqui, ó. 4 discos. Pronto. Tem que ter no mínimo 3. Cada disco tem 2 teras. Olha que bacana. RAID 3. RAID não é mata barata não, hein? Estou trabalhando agora com o RAID 3. O RAID 3 trabalha com paridade. Como é que funciona esse papo de paridade? Para que serve a paridade? Para garantir a integridade. Caso a gente tenha a pane de um disco, suporta a pane D1 HD. Como é que vai funcionar isso? Na informática, todas as informações são gravadas em binário. Então imagina aqui, ó, 010, 101, 111, 100, 000, 010. Se o nome da técnica para integridade é paridade, você tem que entender que a quantidade de bits vai ter que ser par. Então, vamos considerar que a gente tem uma paridade de bit 1 par. Nessa primeira fileira, olha para a primeira fileira. Quantos números 1 eu tenho? Eu tenho apenas um número 1. Essa quantidade de número 1 é ímpar. Para que a quantidade de número 1 seja par, eu vou ter que colocar mais um número 1. A paridade implica que esse último disco seja calculado. E o cálculo é baseado na quantidade de números 1. A quantidade de números 1 tem que ser par. Então, o número que vai ter que aparecer para que eu tenha uma quantidade par na primeira fila, na primeira coluna aqui, vai ser o número 1. Que aí eu passo a ter 1, 2, par. Agora, na segunda coluna, eu tenho 1, 2. Então aqui eu tenho que botar 0. Se eu colocar mais um número 1, fica ímpar. Aqui eu tenho 1, 1, 1. Então vou colocar o número 1 para ter 4. 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0. Se eu colocar o número 1 aqui, fica ímpar. Então 0. 0, 1, 0, 1. Dessa maneira eu calculei o quarto disco. Então, a capacidade do meu arranjo vai ser de 6 teras. Esse último disco de cálculo, ele serve para quê? Ele serve como redundância, né, para garantir a integridade se um HD queimar. Só que eu não tenho uma redundância baseada no espelhamento. Eu tenho uma redundância baseada em quê? Na paridade. Imaginem que o meu segundo HD queimou. O computador vai continuar funcionando. Por quê? Quando eu colocar outro HD,
ele vai calcular a informação. Sem nenhum tipo de prejuízo ele calcula, quer ver? A quantidade de números 1 tem que ser ímpar. 1 tem que ser par. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1. A quantidade de números 1 em cada fileira, em cada coluna, vai ter que ser par. Lembrando que eu estou falando de fileira, o que é a coluna, na verdade, né? Em cada tira. Então, dessa maneira, usando esse cálculo matemático, eu consigo manter o sistema funcionando, ainda que eu tenha a pane de um HD. E ele, com a técnica de fatiamento, ele grava em muitos discos ao mesmo tempo e lê em muitos discos ao mesmo tempo. Então ele melhora o desempenho. Então essa foi uma variante de RAID, né, bem legal. Qual o problema? Qualquer HD que você venha mexer, qualquer um, vai mexer no último. Se você mexer no segundo, mexe no último. Qualquer informação que você altere em qualquer um dos 3 discos de cima, altera o último. Então o que acontece? Uma sobrecarga no disco de paridade. Concentrar a paridade em um único disco faz com que esse disco da paridade acabe dando defeito. Então uma técnica que solucionou esse problema foi uma técnica de balanceamento. Ao invés de sobrecarregar um HD, vamos fazer o seguinte, vamos criar um RAID 5. Como é que funciona o RAID 5? Tem que ter no mínimo 3 discos. A capacidade de um disco vai ser reservada para redundância. Só que a paridade vai ficar espalhada ao longo do disco. Então, se eu colocar aqui informações, como é que vai ser o cálculo aqui? 1, 1, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Mas se eu mexo no primeiro disco, na primeira fila, ele altera o último. Se eu mexo no segundo disco aqui na primeira fila, ele vai alterar o quê? O do meio. Aqui eu estou fazendo um balanceamento, espalhando a paridade ao longo dos discos. Essa é uma característica do RAID 5. O RAID 5 foi o mais popular durante muito tempo, inclusive em prova. Ainda é muito implementado, se não mais implementado. Ele precisa que você tenha no mínimo 3 HDs, por isso é mais indicado em servidores. E ele só tolera a falha de 1 HD. Se 2 queimarem, ferrou. Existe uma variante que é o RAID 6. O RAID 6 vai tolerar o quê? A falha de... O RAID 6 tolera a falha de 2 HDs. Só que para isso ele tem que ter no mínimo 4 HDs. E a redundância dele de 2 HDs é subtraída no arranjo. Beleza? Ainda existe variante de RAID 5, que é a RAID 50, que combina o RAID 5 com o RAID 0. Ou seja, cria um vetor de RAID 0 para melhorar desempenho, contendo vários RAID 5. Aí é o RAID 50. Cara, qualquer um deles pode cair na prova. Agora, o que a gente vai fazer? Muito exercício. Com os exercícios a gente vai dirimindo as dúvidas. Beleza? Eu trouxe então uma lista só de questões do SESC para a gente poder praticar esse assunto. Vamos nessa? Vamos lá, primeira questão. Com a adoção para uso doméstico do RAID 10, que abrange o conceito de RAID 0 e RAID 1, né, combina essas duas tecnologias, obtém-se ao mesmo tempo ganho de desempenho e redundância. Legal. O RAID 1 é espelhamento, redundância, o RAID 0 é desempenho. Entretanto, um dos problemas de usar o RAID 10, em vez de usar somente o 0, é o custo mais alto, óbvio, né? Por quê? Eu vou ter que dobrar a quantidade de discos devido ao espelhamento. Eu vou ter que comprar mais HDs. No RAID 10, se eu estiver usando 4 HDs, eu tenho a capacidade dividida ao meio. Então, se eu estiver usando 6 HDs, no RAID 10, na verdade, eu somo a capacidade de 3.
Essa questão então está certa. Beleza? O problema do RAID 10 é o quê? Um custo mais alto. Vamos que vamos. Notem que não faz diferença a questão de 2013 ou de 2020. O assunto é o mesmo. Um conjunto de armazenamento com 4 discos online, funcionando corretamente, apresentou em determinado momento falha em 2 discos. Caramba! Falha em 2 discos? Ferrou. Mas ele continuou operando normalmente. Ele suporta a falha em 2 discos. Qual a modalidade de RAID indicada para isso? É o RAID 6. Então, o RAID 6 difere dos demais por suportar a falha em 2 HDs. Ok? E lembrando que se eu tenho 2 HDs de redundância, a capacidade do meu arranjo é sempre subtraída de 2. E que o RAID 6 implica que você tenha no mínimo 4 HDs para implementar. Porque 2 vão ser de redundância. No mínimo 4. Vamos que vamos. Para a implementação de RAID 0 mais 1, que é combinação de strip, que é o fatiamento, com mirror, que é o espelhamento, são necessários pelo menos 4 discos. Já para a implementação de um RAID 5, isso é verdade, né? Para eu ter o RAID 0 com o RAID 1 combinado, primeiro eu tenho que fazer um arranjo de RAID 1, outro arranjo de RAID 1 e depois um arranjo de RAID 0. Então eu tenho que ter no mínimo 4. Já para a implementação de RAID 5, são necessários no mínimo 5. Aí está errado, galera. O RAID 5 é o que tem paridade. Então, como ele só tolera a perda de um disco, a paridade espalhada ao longo dos discos, o RAID 5 implica que você tenha 3 HDs no mínimo. Lembrando que eu estou falando em mínimo. Beleza? No RAID 0 mais 1, que é o RAID 10, a quantidade de discos tem que ser par. No RAID 5, a quantidade de discos não precisa ser par. Vamos que vamos. Então, só retificando, ou melhor, confirmando, ratificando, a questão do TRE da Bahia está errada. Próximo. Enquanto o conjunto RAID 1 demanda uma quantidade par de discos, isso é verdade, né? Para eu implementar o RAID 1, que é do espelhamento, eu tenho que ter uma quantidade par. No mínimo 4. Os demais conjuntos de RAID podem trabalhar com qualquer quantidade de disco. Beleza. Isso considerando o RAID o quê? 3, 5, 6. Quando ele fala qualquer quantidade, lembrando que é um arranjo. Então, eu vou poder ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Particularmente, eu não gosto dessa questão. Né? Por que eu não gosto da questão? Particularmente. Porque se você tiver um RAID 50 ou um RAID 10, você sabe que a quantidade tem que ser par. Né? Mas, no RAID 50, eu vou criar um RAID 0 de RAID 5. No RAID 50, a quantidade não precisa ser par, não. Mas no RAID 10, a quantidade precisa ser par. Eu preferia que eles especificassem os tipos de RAID para poder analisar um por um. Mas o gabarito da banca aqui é certo. Beleza? Vamos que vamos, então. Questão do TCE do Pará. O RAID 10, em uma disposição de 4 discos, como apresentado na figura a seguir, garante a proteção dos dados, mesmo que até 3 discos apresentem falha. Galera, opa, vamos avaliar. Esse é um RAID 10. Ele tem 4 discos. Olha aí. O disco 0 e o disco 1 são redundantes. O disco 2 e o disco 3 são redundantes. Mas se apresentar falha em 3 discos, eu perdi no mínimo um arranjo todo. Já era. Legal?
ele continuaria funcionando caso apenas um disco de cada arranjo queimasse. Queimou um HD daqui, um HD daqui, de cada RAID 1, tá legal, porque aí ele funciona com os outros. Mas 3 discos já vai tornar o sistema inoperante. Se ele colocasse 2 discos, eu ia falar, depende. Se os 2 discos forem do mesmo arranjo, não vai funcionar. Mas se for um disco de cada arranjo, beleza. Ok? Vamos nessa. Na leitura de grande quantidade de dados, o conjunto RAID 0, RAID 4, RAID 5 e RAID 6, qualquer tipo de RAID, que não seja o 1, porque o 1 é baseado só na disponibilidade, né? O objetivo do 1 é o quê? O espelhamento. Mas, considerando o 0, 4, 5 e o 6, o objetivo deles é o quê? A paridade. Então, o desempenho é semelhante. Essa questão está certa. Vamos que vamos. Os conjuntos de RAID dos níveis de 1 a 6 utilizam algoritmos para calcular a paridade. Galera, o 0 e o 1 não trabalham com paridade. A paridade vai ser no RAID 3, no RAID 5, no RAID 6, no RAID 50. Legal? Então, quando ele coloca de 1 a 6, tem tecnologias de RAID que a gente nem fala, como o 2 e o 4, por exemplo. Mas, de qualquer forma, eu posso colocar que a questão está o quê? Errada. O 0 não tem paridade, só tem velocidade. E o 1, a redundância é baseada no espelhamento e não na paridade. Então a questão está errada. Vamos à próxima questão. As soluções de RAID 1 necessitam de no mínimo 2 discos. Até aí está certo, a quantidade tem que ser par. Possuem bom desempenho e fornecem redundância. Beleza. Ah, o desempenho é bom? É. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, tem um bom desempenho. Fornece redundância? Sim. Um disco é igual ao outro. Tem gente que confunde isso aqui com backup. RAID não é backup. Porque se eu implemento um RAID 1 com a técnica de espelhamento, tudo que eu escrever num disco, ele escreve no outro. Igualzinho. Se eu pegar um vírus num, vai pegar o vírus no outro. Se apagar de um, apaga do outro. Então, o RAID não substitui o backup. Ainda é necessário continuar com a política de backup normal da empresa. Legal? RAID é uma coisa, backup é outra. Vamos que vamos. Essa questão então está certa. Próximo. Durante uma falha de disco, a recuperação de dados no RAID 1 é mais lenta que as outras implementações de RAID. Pelo contrário, no RAID 1 os discos não são duplicados. Então, se um HD queimar, não precisa nem calcular nada, não tem nenhuma perda de desempenho. Por isso a questão está errada. Nas demais implementações de RAID, para manter o sistema funcionando, ele tem que calcular a paridade. O que até poderia gerar um impacto no desempenho, né? Daí até a relevância em questão de desempenho do RAID via controladora, do RAID via software, porque ele demanda um processamento para paridade. Agora, no caso do RAID 1, é só espelhamento. 2 discos são iguais, se queimar um tem outro. Então a questão está errada. Próxima questão. Um arranjo do tipo RAID 10 combina o RAID 0 mais 1, RAID 1 mais 0, comparado a discos sem nenhum arranjo, tem melhor desempenho no armazenamento das informações. Sim, até porque se ele tem um arranjo de RAID 0, ele vai ganhar desempenho. E se ele tem um arranjo de RAID 1, tem redundância. Então essa questão está certa. É possível implementar um arranjo de RAID 6 usando 3 HDs? Não. Vocês têm que ficar atentos que o RAID 0 tem que ter no mínimo 2,
O RAID 1 tem que ter no mínimo 2 quantidade par. O RAID 3 tem que ter no mínimo 3. O RAID 5 tem que ter no mínimo 5. E o RAID 6, na verdade, gente, vamos anotar isso aí, ó. O RAID 0 tem que ter no mínimo 0. Perdão. O RAID 0 tem que ter no mínimo 2. Não tem, assim, a gente só estabelece o mínimo. O máximo vai depender da controladora do servidor. O RAID 1 vai ter que ter no mínimo 2. Na verdade, o RAID 1 vai ter 2. Já o RAID 1 mais 0 vai ter que ter no mínimo 4. E quantidade o quê? Par. Então 4, 6, 8. O RAID 1 tem que ter 2. O RAID 3 tem que ter no mínimo 3. O RAID 5 tem o mesmo comportamento, mínimo 3, porque 1 é para paridade. A diferença é que no 5 a paridade é distribuída ao longo dos discos. E no RAID 6 eu tenho que ter no mínimo 4 discos. No mínimo 4. Então essa questão do CPRM está errada. O RAID 6 tem que ter no mínimo 4, porque eu tenho 2 discos para paridade. Então eu vou perder 2 discos na capacidade. Eu tenho que ter no mínimo 4. Eu ganho 2 em desempenho e 2 para paridade. Vamos lá. TJ do Acre. Em um arranjo de discos em RAID 5, é suportada a falha de até 2 discos. Já está errado. A RAID 5 suporta a falha de 1. Um disco qualquer. No RAID 6, 2 discos quaisquer. Ok? Então a questão do TJ do Acre está errada. Vamos agora para a sequência de questões da Polícia Federal. Em um arranjo de discos em RAID 5 é suportada a falha de até 2 discos. Aqui, alguma das duas questões aí está com o enunciado errado, né? Depois eu vou até ratificar. Mas, provavelmente a questão anterior não era do TJ do Acre, e sim da Polícia Federal. Vamos lá. Em um arranjo de discos em RAID 5 é suportada a falha de até 2. Está errado, é até 1, essa questão é repetida. Então, errado. RAID 1, também conhecida como mirror, né, que é o espelhamento de disco, requer pelo menos 2 discos, ok. Tem que ter 2. E permite a recuperação dos dados em caso de falha de um dos discos. Então, essa questão está certa. Ok? Por que ele considera no mínimo 2, pelo menos 2? Lembrem que eu posso ter um RAID 0 com 2 HDs. Aí eu posso ter um outro RAID 0 com 2 HDs. E aí eu vou criar o quê? Um RAID 1. Por exemplo. Aí eu vou ter 4 discos. Por isso que ele colocou no mínimo 2. Seria possível criar um RAID 0 com 3, um RAID 0 com 3 e implementar um RAID 1 fazendo o espelhamento desses discos. A quantidade sempre vai ser par. Se vai ser RAID 0 mais 1 ou RAID 1 mais 0, isso não importa. O importante é você entender que a ideia do espelhamento duplica. Então, se eu duplico um RAID 0, na verdade eu tenho um RAID 10, mas eu estou fazendo um RAID 1 do 0. Estou tentando justificar aqui o fato de ele ter colocado o quê? Pelo menos 2. Na prática, não existe RAID com HD só, hein, gente? Ah, mas é possível, é possível, é possível. É uma péssima prática se você fizer isso. Por quê? Não tem nenhum tipo de redundância, não tem nenhum tipo de confiabilidade, né? Assim, fazer um RAID, tentar implementar um RAID em partições diferentes dentro do mesmo disco, que para mim é completamente errado, seria análogo a fazer um backup dentro do mesmo HD. O que adianta fazer uma cópia de segurança e manter no disco? Se o disco queimar, vai perder o backup. Não é seguro. Então, da mesma forma que
um backup no mesmo HD não é seguro, um RAID com partições no mesmo disco não seria confiável. Então, eu, Renato, considero que uma cópia no mesmo disco não é um backup. E o SESP também considera isso. O backup tem que ser guardado em uma mídia o quê? Diferente. Beleza? Vamos que vamos. O RAID 6, que requer no mínimo 3, já está errado. Requer no mínimo 4. 4 discos. E é também conhecido como a divisão com dupla paridade. Dupla paridade porque ele suporta 2. Não permite a recuperação dos dados em caso de falha de 2 de seus discos. Errado de novo, né? Permite. Então, a questão da Polícia Federal tem 2 erros. Vamos à próxima. Ao se utilizar um arranjo do tipo RAID 5, são necessários pelo menos 3. É o erro da questão do Banco da Amazônia. Com o mesmo tamanho. O RAID tem que ser implementado com discos de mesmo tamanho, de mesma capacidade. Isso é interessante, para que ele funcione corretamente. Beleza. O RAID 10 é uma tecnologia empregada para garantir a redundância. Ele combina a redundância com o que? Desempenho. E necessita de no mínimo 2 discos para ser implementado. Aí está errado. O RAID 10 tem que ter no mínimo 4 discos. O RAID 10 tem que ter no mínimo 4 discos. O foco de configuração do RAID 0 é o desempenho. Beleza, o RAID 0 é aquele que só quer ganhar velocidade, mas se queimar um HD, ferrou. Uma vez que ele não tem tolerância a falhas. Então, a questão do Mac está certa. O foco da configuração do RAID 0 é o desempenho. Aí, mais uma questão duplicada para eu depois desvendar de fato qual é a questão, né? Vamos lá para o terceiro parar. No RAID 5, com 7 discos, a falha de simultânea de até 2 não ocasiona a perda de dados. Está errado. Se falhar 2, vai acabar com o arranjo. Quem tolera 2 é o RAID 6, não é o 5. Então essa questão já está errada. É a diferença do 5 para o 6. O 5 tem paridade equivalente a 1 disco. E o 6 tem paridade equivalente a 2 discos. Vamos lá, questão de 2018. Arranjos de discos são muito comuns em computadores tipo servidor, com a capacidade para a instalação de vários discos rígidos físicos. Normalmente a controladora de disco suporta RAID, mas precisa ser configurada de acordo com as diversas formas existentes. No caso de os dados serem armazenados de forma dividida nos discos por meio da técnica de stripping, o arranjo de disco deve ser do tipo RAID 0. O RAID 0 é o único que tem só aquele papo das tiras, do fatiamento, do stripping. Os outros são caracterizados ou pelo espelhamento ou pela paridade, né? Ou pelo espelhamento, como no RAID 1, mirror. O 2 e o 5 tem a característica da paridade. O 10 combina o 0 e o 1. E o 0 é o quê? Stripping. Então, gabarito aí, letra E. Vamos lá, Banco da Amazônia, concurso 2012. Para atender a demanda de um servidor que necessita de alto desempenho no acesso aos dados gravados do seu HD, o administrador deve optar pelo RAID 0 em vez de discos rígidos individuais. É verdade, é muito melhor você criar um arranjo do que trabalhar com eles individualmente, uma unidade C, uma unidade D, uma unidade E. Né? Em relação a desempenho, só vai ser uma vantagem a criação do RAID. Então é uma benesse, tá certa a questão. O arranjo de discos do tipo RAID 10 tem por objetivo agregar maior velocidade com RAID 0 e promover redundância com RAID 1. É uma combinação do 0 com 1. Caso algum disco do arranjo seja danificado, ele vai continuar funcionando. Então, certa questão. Ninguém diria que tem tanta questão de RAID, né? É lógico que a maioria delas são de cargos específicos de TI. Mas se está dentro do edital depende, a gente tem que estudar.
O sistema RAID consiste em um conjunto de 2 ou mais discos RISC com objetivos básicos. O primeiro por meio de uma técnica chamada divisão de dados, que é o stripping, ou RAID 1, já está errado. O primeiro seria o RAID 0. Consiste em tomar o sistema no disco cada vez mais rápido. E o segundo, mediante uma técnica de espelhamento, que é o RAID 1, está trocado. Consiste em tornar o sistema de disco mais seguro. Essas duas técnicas podem ser usadas isoladamente ou em conjunto. Em conjunto é o RAID 10. Então, a questão está errada. RAID 0 pressupõe a existência de 2 ou mais discos configurados com dados distribuídos redundantemente entre eles. Já está errado. Por quê? O RAID 0, embora tenha 2 ou mais discos, não tem redundância. Se queimar um HD, ferrou tudo. Não tem proteção contra dados. Se não tem redundância, não tem proteção contra dados. A maneira de proteger é tendo os dados, de alguma maneira, duplicados. E essa duplicação, ela se dá mediante o cálculo de paridade ou mediante o quê? O espelhamento. Próxima questão. A utilização do espelhamento de disco RAID 1 como forma de cópia de segurança já está errado, né? RAID 1 não é backup. É suficiente para a garantia de redundância do ambiente, o que torna desnecessária a realização de backup. RAID não é backup. Se tu apagar o arquivo de 1, vai apagar do arranjo todo. Se você pegar um vírus, vai pegar um vírus no arranjo. O RAID é para tolerância a falhas. Para o HD se queimar, a máquina continuar funcionando. Então, essa questão está errada. Vamos que vamos. RAID 0 é uma solução mais voltada para o desempenho que para a segurança. E a tolerância a falhas. Isso é verdade. Ao serem utilizados 3 discos nesse tipo de arranjo, todos os discos serão gravados com partes do mesmo arquivo, se o arquivo for grande, né? E apresentarão os dados distribuídos de forma completamente uniforme. Beleza. Então essa questão de NPI está certa. Um conjunto de discos redundantes, RAID, pode ser implementado tanto em software pelo sistema operacional, quanto em hardware pela placa controladora. Então, essa questão está certa. E com isso, a gente vai fechando essa overdose de questões de RAID, né? Isso é para vocês, de fato, conhecerem o assunto e se sentirem seguros de ir para a prova em relação ao item 10. Beleza? Se cada assunto do edital a gente conseguir fazer isso, vai arrebentar na prova. Então, galera, sigam-me nas redes sociais, né? Sigam-me no YouTube, é Renato da Costa, meu canal. O material tem disponibilizado no Telegram. Então tem um canal no Telegram também, que é Professor Renato da Costa. E o meu Instagram é @prof.renatodacosta, beleza? Deixa um likezinho aí. E um grande abraço para todos. Um ótimo final de semana. Vamos que vamos.